meu nome é Roberto e eu estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a linha de pesquisa com a qual eu tenho trabalhado já há alguns anos e também apresentar alguns projetos que eu faço parte aqui dentro do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Esse vídeo também tem o intuito de mostrar essas linhas de pesquisa e esses projetos e caso alguém tenha interesse em trabalhar com a gente, seja um PFC ou para fazer um mestrado ou um doutorado, que fique à vontade para entrar em contato conosco para fazer parte do nosso grupo de pesquisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar um pouco quem eu sou, né, e o que eu tenho feito, né? Então, eu sou o Roberto, eu sou pesquisador nível pós-doutorado no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Eu trabalho sob a supervisão do professor Fábio Costa e sou bolsista da FAPESP dentro do projeto Intercity. Eu sou doutor em ciência da computação pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e tenho bacharelado e mestrado em ciência da computação feitos aqui no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Eu já trabalho com pesquisa já há um tempo. Depois do meu doutorado, eu trabalhei como pesquisador associado na Universidade de Lancaster, na Inglaterra, durante 2 anos e meio, trabalhando nesta linha de pesquisa que eu vou apresentar para vocês. E também já trabalhei como pesquisador visitante no laboratório WIDE do INRISA-INRIA da Universidade de Rennes, na França. Bom, e com o que eu trabalho? Eu tenho trabalhado com sistemas que são capazes de se autocomporem e auto-otimizarem em tempo de execução. Bom, o que isso significa? Isso significa que, basicamente, o que a gente está fazendo é pegando algumas responsabilidades que até então eram dadas para o humano e passando essas responsabilidades para a máquina, para que a máquina atue no software em tempo de execução para otimizá-lo, né? E a gente vai ver como que isso se dá. Então, essa é a ideia principal. Pois bem, então a linha de pesquisa com a qual eu trabalho, ela funciona da seguinte forma. A gente tem 2 elementos, 2 conceitos. O agente inteligente, do lado esquerdo, e os fragmentos de software, né? Então, o que é esse agente inteligente? Basicamente, é um algoritmo de aprendizado de máquina. Mais especificamente, um algoritmo de aprendizado de máquina por reforço, né? Então, agora não precisa entender muito bem, mas a gente trabalha com um problema chamado Multi-Arm Bandit. E a gente usa algoritmos como UCB1, Epsilon Greedy e Thompson Sampling. Esses são alguns dos algoritmos que a gente trabalha. E esses fragmentos de software nada mais são que componentes escritos usando um determinado modelo, que a gente chama modelo baseado em componentes, né? Então, a gente usa uma linguagem específica chamada Dena, que nós mesmos desenvolvemos lá em Lancaster, e a gente usa essa linguagem para estar desenvolvendo esses pequenos fragmentos de software. Esses componentes, né, seguindo esse modelo, permite com que a gente componha esse software e muda a arquitetura desse software enquanto ele executa, sem que ele tenha que parar ou sem que ele pare de funcionar no meio da sua execução, né? Então, como que esses 2 conceitos eles estão conversando aqui, né? Então, a ideia é que a gente tenha aqui, né, um agente inteligente, né, implementando um algoritmo por reforço, né? Esse agente ele tem acesso a um repositório cheio desses componentes, esses componentes já pré-feitos, né? Então, é um repositório cheio de componentes de software pré-feitos. E esse componente pega esse agente pega esses componentes e monta um sistema, né? Encaixando esses componentes como se fosse Lego, né? E ele vai saber como encaixar esses componentes quando ele seguir o modelo que esses componentes estão implementados. Então, basicamente, aqui o que a gente tem ilustrado é um sistema em execução. E é um sistema que você pode pensar em qualquer tipo de sistema, né? Então, esse sistema ele está em execução, ele vai ter uma entrada, ele vai fazer um processamento e ele vai gerar uma saída, né? Tá, e aí, como que acontece? Né? Então, depois que o agente monta a primeira composição desse sistema, o agente ele pode fazer ações, lembrando que esse agente implementa um algoritmo de aprendizado de máquina por reforço, então ele faz ações em um ambiente, né, e recebe desse ambiente recompensa, né? E assim ele vai interagindo com o ambiente e vai aprendendo quais ações vai gerar a maior recompensa. Então, no caso, a ideia é que o agente atue no sistema, no software em execução, mudando a sua arquitetura interna, né?
E observando esse software em execução, ele vai recebendo recompensa até entender qual que é a melhor composição arquitetural desse software em tempo de execução. Então, basicamente, ele tomaria uma ação, essa ação nada mais é que a substituição ou adição de novos componentes desse repositório, né? Isso vai fazer com que o sistema ele comece a ter um comportamento diferente, mas ele mantém as suas funcionalidades alto nível, né? E assim ele recebe uma recompensa para entender qual que é o melhor composição arquitetural desse sistema. Essa forma de criação de software, né, desse software se autocompor e se auto-otimizar, é o que a gente chama e que a gente definiu como sistemas de software emergente. E é com isso que a gente trabalha. Bom, eu já trabalhei com essa linha, né? Eu defini essa ideia de sistemas emergentes durante o meu doutorado, e desde o meu doutorado eu venho trabalhando com essa mesma ideia, né? Construindo sistemas de diferentes tipos, né? Aplicando essa mesma ideia, né? Então, eu já criei vários softwares emergentes para centro de dados, né? Então, eu já criei um servidor web emergente, já criei balanceadores de cargas, sistemas de cache, e também já experimentei com essa ideia de sistemas emergentes, não só aplicados para um software só, mas para um sistema distribuído inteiro, né? E aí, aqui agora, o que eu vou fazer eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostram o servidor web emergente, como que de fato isso acontece. Porque toda essa ideia de sistemas emergentes que eu apresentei para vocês, que tem um agente, que tem um modelo baseado em componente, tem os componentes, e o agente vai atuando nesse sistema em termos de execução até achar qual é a melhor composição do sistema, né, fica um pouco abstrato. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês de um sistema aplicado, né, no servidor web, e tudo isso é real, vocês podem, e é open source, vocês podem estar baixando a linguagem, o código e experimentando na própria máquina de vocês. Pois bem, então vamos lá. Então, o vídeo, o que a gente está vendo aqui, né? Então, aqui a gente está vendo um terminal, né? Que eu estou executando um demo, né? Então, esse demo nada mais é que vai fazer o quê? Ele vai executar o agente inteligente, e esse agente inteligente, nesse primeiro momento, vai compor um servidor web. Como que ele vai compor esse servidor web? Então, basicamente, vai ser listado aqui ó, uma série de funcionalidades que esse servidor web tem que ter, né? E à medida que vai listando essas funcionalidades, o agente ele vai procurar no repositório componentes que provêm essa funcionalidade. E como que ele sabe se o componente provê a funcionalidade ou não? Bom, todos os componentes são criados usando esse modelo baseado em componentes. Então, o que esse modelo traz para o componente? Ele fala qual funcionalidade que o componente provê e qual que ele requer para ele funcionar. E assim você consegue encaixar um componente no outro, seguindo essa política de quem que provê a funcionalidade e quem que requer a funcionalidade para funcionar. Então, a gente começa com um componente base, que a gente provê aqui para o sistema, né, já de começo, e a partir desse componente base, ele vai fazendo a listagem de funcionalidades que ele precisa para funcionar, e o agente vai lá no repositório procurando esses componentes. Então, vamos ver como é que funciona. Então, aqui, basicamente, ele está procurando quais os componentes que provê a funcionalidade do Request Handler, né? Agora aqui ele está procurando os componentes que provê essa funcionalidade, aí tem a funcionalidade HTTP GET, e assim sucessivamente. E ele vai carregando essa árvore, esse grafo de componentes, e esse grafo de componentes funciona basicamente assim, cada componente ele tem uma setinha que significa que ele requer aquela funcionalidade, né? E aí essa funcionalidade ela é implementada por esses componentes que estão aqui dentro dessa funcionalidade. E esses componentes, por si, requerem novas funcionalidades e assim sucessivamente, até você ter um grafo de dependência de todos os componentes e tudo mais. Então, no final aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver todas as possibilidades de composição de um servidor web. Então, se a gente for em cada nível aqui selecionar um componente em cada nível, a gente tem uma forma de configurar o nosso servidor web. Então, por exemplo, eu selecionei esse primeiro componente porque eu não tenho mais outra opção, né?
ele requer um componente dessa, que provê essa funcionalidade. Então, a gente vai aqui e seleciona um desses dois componentes. Qualquer dos dois componentes vai requerer um componente dessa funcionalidade, né? E assim sucessivamente. Aqui, nesse caso, a gente tem 4 componentes diferentes, então a gente pode selecionar qualquer um deles. Esse primeiro componente, por exemplo, não tem nenhuma setinha para baixo. Então, se eu selecionar ele, eu acabei. Eu tenho uma instância arquitetural do meu servidor web, né? Agora, se eu selecionar esse outro componente, eu vou ter que ir para baixo aqui e selecionar um desses outros componentes para eu ter um sistema web totalmente configurado. E a gente vai ver que o nosso agente aqui, dado essa base aqui, esse repositório aqui, ele vai conseguir carregar 42 composições diferentes do nosso servidor web. Então, a gente selecionando um componente em cada nível, a gente ir fazendo todas as variações possíveis, a gente pode criar 42 composições diferentes do nosso servidor web, certo? Então, aqui a gente, basicamente, o agente fez isso. Ele carregou todas as possibilidades que a gente tem para experimentar com esse servidor web. Né? E agora o que ele vai fazer? Agora ele vai fazer algo muito interessante, que é inserir um componente especial aqui para a gente. Ele vai inserir um componente especial que vai fazer com que a gente possa monitorar o nosso servidor web. Então, ele faz isso logo depois que ele carrega. Então, ele carrega tudo. Aí, aqui eu estou explicando que ele vai fazer isso, né? Vai fazer a inserção desse novo componente, que é um componente que a gente chama de componente de proxy, e ele faz a inserção desse componente no meio do nosso servidor web. Então, esse componente proxy nada mais vai fazer que retirar informações de como o nosso servidor web está executando, né? Então, no caso aqui, ele vai calcular o tempo de resposta que leva para o nosso servidor web responder para uma requisição HTTP, né? Uma requisição do cliente. Tá. Então, aqui a gente tem todas as possibilidades, né? O gráfico de todas as possibilidades possíveis que o nosso servidor web pode assumir. Aqui são todas as possíveis composições. Isso aqui é um gráfico web, né? Uma interface web gráfica que a gente pode estar acompanhando o software de demonstração. Né? Então, cada uma dessas é uma composição diferente, ou seja, é basicamente selecionar um componente em cada nível. A gente tem 42 diferentes composições. Aqui é uma representação gráfica daqui dos diferentes composições do servidor web. O gráfico que está aqui à esquerda, ele vai mostrar o tempo de resposta do servidor web, né, o tempo médio de resposta que ele gasta para responder uma requisição. E aqui do outro lado é o volume das requisições que ele está tratando. Então, quanto mais rápido ele tratar as requisições, mais requisições ele vai poder tratar. Né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai começar mandando um monte de requisição para o nosso servidor, e ele aqui vai estar aprendendo qual componente ele vai selecionar. Então, aqui, ó, quando ele está verdinho, significa que ele está rodando essa composição. O laranja é que ele está experimentando os componentes. E esses números aqui é basicamente a recompensa do algoritmo de aprendizado de máquina. Então, no caso aqui, ele está escolhendo o componente que vai dar a maior recompensa. Né? E aí, o que a gente consegue ver? Que à medida que ele vai escolhendo, isso aqui é feito sem a interferência humana, né? É um algoritmo de aprendizado de máquina fazendo isso, todo esse processo. Então, aqui, o que a gente vai ver? A gente consegue ver que, à medida que ele vai aprendendo qual componente ele vai selecionando, o tempo de resposta vai diminuindo. Significa o quê? Que o sistema vai se otimizando sozinho. E quanto mais rápido ele está, né, o tempo de resposta é menor, maior é o volume das requisições que ele está tratando. Então, significa que o nosso sistema ele está se auto-otimizando. Né? Então, é isso que a gente está mostrando. Né? Então, aqui falta só ele explorar esse último nível, né, para saber qual que é o melhor dos componentes aqui. E uma vez que ele terminar essa exploração, ele vai achar qual que é a arquitetura, né, a configuração interna do servidor web para melhor lidar com esse tipo de requisição, de padrão de requisição. Então, no caso, ele escolheu essa. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai mudar o padrão de requisição.
a gente estava fazendo um certo tipo de padrão de requisição, a gente vai mudar. O nosso cliente mudou o comportamento com o nosso sistema. Então, o que, que vai acontecer? Né? Então, o sistema vai continuar executando, né? E é isso que a gente vai ver. O sistema está continuando executando. Uma nova padrão de requisição começou a ser feita para o nosso sistema e o nosso agente ele entende isso e começa a aprender qual que é a nova composição arquitetural do servidor web que vai me dar a melhor performance. E aí que dá para ver que ele fez um pico, né, aqui no tempo de resposta, porque ele está aprendendo. Ele não sabe qual que é a melhor, então ele vai explorar. Então pode ser que ele pegue uma composição que não é tão boa e aí ele aprende e fala assim, essa aqui não é tão boa, então eu não vou mais pegar ela para executar. E aí, depois de um tempo, a gente vê que ele converge de novo para a melhor composição, né? Então, abaixa aqui o gráfico e o volume sobe. Né? Então, aqui a gente aprendeu para dois padrões de requisição qual que é a melhor arquitetura do servidor web. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está mudando o padrão para um padrão que a gente já viu. Como a gente já viu e o agente ele já aprendeu, ele não precisa aprender de novo. Ele rapidamente muda para a melhor composição daquela composição. Então, a gente já vê aqui que o volume é alto e o tempo de resposta também é alto. E aí a gente muda de novo para um outro padrão de requisição que ele já viu e ele faz a mesma coisa. Ele não precisa explorar novamente. Ele simplesmente muda dessa para essa, porque ele já sabe qual que é a melhor composição. Então, essa é a ideia. Esse sistema, que é um sistema web emergente, né? O código dele está todo na internet. Vocês podem baixar. Tem uma série de artigos científicos que a gente publicou que fala sobre esse sistema e vocês podem estar lendo para entender mais detalhes do algoritmo de aprendizado de máquina, como que a gente faz a coleta do dado, enfim, como que a gente faz a composição do sistema e todas essas questões. Né? Bom, então, já que eu já falei sobre a questão de sistemas emergentes, que é a linha de pesquisa que a gente segue, já mostrei um exemplo prático, né, do servidor web, ele funcionando, de fato, é um servidor web real, então você pode rodar na sua máquina e ele vai servir páginas web para você, né? E tá, é isso que a gente fez no passado. O que a gente está fazendo hoje, atualmente? Então, atualmente a gente está interessado na composição e a otimização autonômica de redes de IoT e também de sistemas baseados em microserviços na nuvem. Né? Então, é isso que a gente está interessado hoje. Então, se quiser trabalhar com a gente no nosso grupo de pesquisa, possivelmente você vai cair em um dessas duas áreas, né? Desses dois projetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouco a ideia desses projetos para vocês, vou ilustrar um possível projeto, né? E mostrar qual que é a ideia que a gente quer fazer. Então, vamos começar com redes de IoT. Né? No nosso projeto, a gente trabalha muito com cidades inteligentes. Então, vamos pensar que a gente tem uma cidade, como está ilustrado na figura. Né? E a gente tem uma série de dispositivos embarcados, sensores e atuadores espalhados por essa cidade. Esses sensores e atuadores vão coletar dados dessa cidade e prover esses dados para aplicações. Né? Por exemplo, aplicações que vão melhorar a mobilidade urbana, por exemplo. Né? Então, esses sensores, essa infraestrutura, né, essa rede de internet das coisas, elas estão conectadas entre si, né? Esses sensores estão conectados entre si e estão conectados com a internet. E passam esses dados para uma aplicação que tem interesse nesses dados. Né? Então, é basicamente esse cenário. Né? Então, qual que é a ideia disso aqui? Então, é basicamente essa nossa infraestrutura. Bom, a ideia é que a gente tenha um agente, a figura do agente, né? E tem a figura do software composto por esses fragmentos de software, né? Então você pode pensar que o agente vai influenciar no software e essa influência vai mudar o comportamento desse software. A gente pode pensar que esse agente, esse software está rodando em cada um desses sensores, essa é uma possibilidade, mas a gente pode pensar que só os componentes estão rodando nos sensores e a gente tem um agente aqui na borda, perto dos sensores, controlando quais são os componentes que vão estar rodando em cada sensor. Né? Essa pode ser uma outra forma de ver. Né? Então, a fim de ilustrar um cenário, a gente vai considerar que cada um desses sensores
vai ter um agente e vai ter um software com esses componentes rodando em cada um deles, né? Tá. Então, nesse cenário, o que a gente quer ver? Então, basicamente, cada um desses sensores, eles estão enviando dados para a aplicação, né? E de tempos em tempos, com a frequência X e tal. E cada um desses sensores, eles têm duas interfaces de comunicação, vamos supor. Né? Então, no caso, eles estão usando essa interface de comunicação, no qual esse sensor, por exemplo, não tem acesso a esses outros, ele não consegue enxergar esses outros, ele está longe demais, vamos supor. Então, ele só consegue enviar dados para esse aqui. Então, para ele mandar o dado para a aplicação, um dado que é coletado aqui, ele tem que fazer multi-hops, né? E mandando a mensagem para cá, que manda para cá, que manda para a internet até chegar na aplicação, né? E aí, vamos supor que essa interface é a interface que economiza mais energia, né? Essa. Então, se a aplicação está rodando normal, é basicamente isso que vai acontecer. Tá, mas e aí? Uma coisa inesperada pode acontecer. Vamos supor que esse sensor aqui, ele seja desconectado por algum motivo, né? Então, esse sensor aqui acaba sendo desconectado do resto da rede, né? Então, ele não consegue mais enviar os dados para a aplicação. Então, teoricamente, alguém teria que ir lá, consertar esse sensor, ou então chegar esse sensor para próximo desses dois aqui, para ele poder escoar os dados dele para a aplicação. Mas outra coisa aconteceu nesse meio tempo também, né? Além da falha desse sensor, a nossa aplicação entrou no cenário crítico, no qual os dados coletados por esse sensor, ele tem que chegar na aplicação de qualquer jeito e o mais rápido possível. E aí, o que fazer? Como a gente tem um agente inteligente dentro de cada um desses sensores, e o agente inteligente sabe que cada sensor tem duas interfaces de comunicação, ele vai simplesmente passar dessa interface de comunicação, né, mudando um componente aqui, né, na estrutura e lembrando que esses componentes estão rodando como um software nesse sensor, então ele muda esse componente, e mudando esse componente, ele muda o comportamento desse sensor. Esse sensor agora não está usando mais a primeira interface de comunicação, ele vai passar a usar a segunda interface. E essa segunda interface, ela tem conexão direta com a internet, através de uma rede 3G, 4G, né, até chegar na aplicação. Né? Embora essa nova interface ela consuma mais energia, então talvez não seja desejável a gente sempre usar ela, porque aí a bateria do sensor pode acabar rápido, né? Então, mas num cenário crítico talvez seja interessante, né? E esse agente ele consegue fazer essa mudança no comportamento do sensor, alterando esses componentezinhos, esses fragmentos de software que estão rodando em cada um desses sensores. Então, esse é só para ilustrar um possível cenário de aplicação, né, de sistemas emergentes dentro de redes de IoT. Vale lembrar o quê? Vale lembrar que no cenário que a gente trabalha, que é uma cidade, o número de sensores espalhados pela cidade pode ser muito grande, né? Então, essa situação que eu falei aqui, né, todo mundo pode falar, pô, mas por que eu preciso de um agente inteligente, né? Eu posso simplesmente ter uma regra. Ah, se eu ficar isolado, eu simplesmente mudo para minha nova interface de comunicação. Tudo bem, nesse cenário que tem poucos sensores, a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue fazer isso de uma forma bem clara. Mas imagina que você tem milhares e milhares de sensores espalhados numa cidade inteira. Programar essas regras acaba sendo inviável. Então, a gente acaba precisando de aprender esse tipo de coisa. Então, o nosso agente inteligente, que pode estar rodando dentro do sensor ou perto do sensor, ele aprende qual que é a melhor composição dos componentezinhos, né, que vão dar o comportamento de cada um desses sensores, né, dentro de cada cenário. Né? Então, é importante a gente levar essa questão do aprendizado, né, de como configurar essa rede IoT. E aí, eu dei um exemplo de, basicamente, chavear de uma interface de comunicação para outra, mas a gente pode fazer o nosso agente aprender a configurar um algoritmo de roteamento, ou até mudar o comportamento da aplicação que está rodando no sensor, talvez para mudar a frequência de coleta, ou mudar uma interface de coleta, talvez você tenha vários sensores dentro desse mote, né, dentro desse hardwarezinho,
Você pode estar coletando a informação de temperatura, mas agora você quer de umidade, ou você quer dos dois, ou você quer mudar a frequência, ou você quer mudar o código que vai fazer o tratamento daquele sinal, para ele te dar um sinal de Celsius ou de Fahrenheit, etc, etc. E dependendo da situação, você quer um comportamento ou outro, né? Então, essa historinha, esse cenário que eu ilustrei, ele mostra muito bem a necessidade, né, de aplicação de sistemas emergentes dentro de redes de IoT. E a gente quer explorar isso. Um outro projeto que a gente tem trabalhado, né, é um projeto que olha para microserviços, né? Então, como assim? Então, imagine que você tem um microserviço e esse microserviço, ele dá acesso a uma base de dados, né? Então, esse microserviço, ele recebe requisições de uma série de clientes. Essas requisições, elas são requisições HTTP. Então, cada microserviço, ele tem uma API em REST, que os clientes vão usar para fazer requisições, e eles vão fazer requisições para algum tipo de dado que está aqui nessa base de dados. Agora, note que essa base de dados pode ser extremamente heterogênea. Então, você pode ter dados aqui de localização de algum sensor que tá na cidade, e esse sensor é um GPS, ele só te dá dados de localização, por exemplo, de um ônibus, né? Então, você vai ter uma série de dados geográficos ali, né? Ou você pode ter dados de vídeo. Por exemplo, existem várias câmeras pela cidade e todo esse material que está sendo coletado está sendo armazenado nessa base de dados. Então, dependendo do que o cliente quer, né, o tipo de dado que ele quer, o microserviço vai lá nessa base e retorna esse dado para ele, né? Então, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui desse cliente, né, fazendo uma requisição HTTP REST, né, para esse endereço, né, microserviço, né, na porta 8080, e ele quer os dados que são coletados do dispositivo zero, né? Então, basicamente, o microserviço recebe essa requisição, vai lá nessa base de dados, faz a consulta, pega os dados e retorna esse dado para o cliente, né? Então, no caso, aquela requisição é para um dispositivo que pega a localização de um ônibus. Então, o resultado nada mais é que é texto, né? Um JSON, falando que o dado é uma localização geográfica, e aí passando a latitude e longitude do ônibus para o cliente, né? Por exemplo. Tá. Então, os clientes aqui, dependendo qual tipo de dado que eles estão querendo, eles vão formar um padrão de requisição. Então, vamos supor que em determinado momento do dia, a maioria dos clientes estão querendo saber, estão lá no ponto de ônibus, querendo saber qual que é a localização do ônibus que eles querem pegar, para ir voltar para casa ou ir para o trabalho, etc. Então, a maior parte das requisições vão ser para esse tipo de dado que eu acabei de ilustrar, que vai ser um tipo de dado pegando só a localização, a última localização de um ônibus, né? Então, o microserviço basicamente vai lá na base de dados e retornar esse tipo de dado. Mas pode ser que à noite, de madrugada, né, a maior parte dos clientes que são aplicações de segurança e que eles querem, na verdade, pegar dados da câmera, né? Talvez para monitorar a segurança de um determinado bairro e tudo mais, e eles querem ficar observando a câmera de alguns setores, né? Então, o dado retornado deixa de ser um dado de posição geográfica, passa a ser um dado de vídeo, por exemplo. Tá. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, se o microserviço ele é construído da forma clássica, como ele é hoje, né, o que a gente faz quando a gente tem requisições completamente diferentes? Ou a gente cria vários microserviços independentes, né? Então, um humano, uma pessoa, vai ter que analisar o tipo de requisição vinda dos clientes, sentar na mesa e desenvolver outros microserviços, né? E é isso. Ou então ele vai replicar o microserviço existente, né, para poder lidar com o aumento do volume da requisição, independente de qual padrão de requisição que está chegando para o microserviço. Mas esse não é o ótimo, né? E depender do humano, do DevOps, muitas vezes demora, né? Então, o que a gente faz? A gente constrói o microserviço utilizando a ideia de sistemas emergentes, criando, assim, o conceito de microserviços emergentes. Então, basicamente, o que a gente colocou é um agentezinho lá, né? E o microserviço sendo composto pelos aqueles fragmentos de software. Então, esse agente, ele consegue mudar o comportamento
do microserviço em tempo de execução, mesmo ele mantendo a sua funcionalidade externa. Ah, como assim? Então, vamos supor que a gente tem um padrão de requisição lá, né? Então, durante o dia, os clientes querem saber qual que é a localização do ônibus, né? Bom, então o que, que o agente vai saber? Com acesso àquele repositório de componentes, ele vai tentar ver qual que é a arquitetura que melhor que melhora o desempenho do microserviço, dado aquele padrão de requisição lá. Então, ele vai explorar a mudança desse componente para esse, desse outro componente para um outro, e assim ele vai explorando os tipos de arquitetura até que ele acha que, olha, para esse padrão de requisição e para os componentes que foram me dados, a melhor forma de organizar esse microserviço é dessa forma, com a arquitetura número 2, né? Beleza. Ou seja, a gente automatizou, né, o papel do DevOps, né, o papel do humano, que na verdade teria que analisar o padrão de aquisição, teria que pensar como que ia fazer e otimizar esse microserviço para depois testar ele, para depois subir ele para a nuvem, né? Então, no caso, tudo isso foi feito pelo nosso agente, né? E aí vamos supor que muda de novo o padrão de aquisição. Agora é de noite, a maior parte das aplicações querem dados de vídeo. Então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer a exploração das diferentes arquiteturas e ele vai chegar, olha, opa, para esse padrão de aquisição B, a melhor arquitetura é a 3 disponível. E assim ele pode se otimizar a sua arquitetura interna para melhor lidar com as requisições que estão chegando para ele, né? Então, a ideia aqui é basicamente essa, né? E existe uma série de coisas que a gente pode estar olhando para isso. Então, a gente pode, normalmente, um sistema inteiro, ele não é composto por um único microserviço, mas por centenas de microserviços, né? Então, cada um deles pode estar aprendendo a melhor forma de se compor quando ele faz parte de um software, né? E como o microserviço tem uma alta reusabilidade, então, o microserviço pode estar sendo usado por vários sistemas, dependendo dos sistemas em que ele faz parte, a própria arquitetura dele interna pode ser demandada a ser diferente, né? Então, ele deve ser diferente quando ele faz parte desses sistemas, mas, sei lá, se mudar alguma coisa, se ele fizer parte de um outro sistema, talvez seja demandado dele uma nova arquitetura interna, né? Então, explorar isso, construir esses tipos de sistemas, né, pensando em microserviços e pensando na ideia de sistemas emergentes, é também outro projeto que a gente tem tocado, né? Então, basicamente é isso. Eu quis dar a ideia da nossa linha de pesquisa, que é lidar com sistemas de software emergentes, né? Falar um pouco do que a gente fez, que a gente constrói sistemas reais, que vocês podem estar rodando na máquina de vocês, né? A gente disponibiliza o código e tudo mais, como é o caso do servidor web, né? Para ilustrar como que essa ideia ela se dá na prática, né? E falar um pouco dos dois projetos, né? Tanto na parte de redes de IoT, quanto na parte de microserviços, né? E como essa ideia de sistemas emergentes pode ser aplicada nesses dois projetos diferentes, né? Então, se você tiver interesse em fazer PFC com a gente, ou se você tiver interesse em fazer mestrado ou doutorado com a gente dentro desses projetos, podem estar entrando em contato comigo, né? Lembrando que essa ideia, né, ela é muito futurística, ela é muito interessante, porque a gente acredita que os sistemas do futuro vão ser feitos assim, né? Por quê? Porque a complexidade na criação e gerência desse sistema está crescendo cada vez mais e a gente precisa passar mais responsabilidade, cada vez mais responsabilidade para a máquina, né? Então, tá aí meu contato, né, o meu e-mail, robertovito@ufg.br. Vocês podem, então, também estar acessando o meu site, robertovrf.github.io, ou pode olhar também, me seguir lá no Twitter, né, Roberto VR Filho, onde eu estou postando também coisas sobre a minha pesquisa, resultados de artigo, apresentações, etc., né? E caso você queira trabalhar com a gente, né, você vai ser orientado ou pelo professor Fábio Costa ou pelo professor Ivens, né, que são os professores com os quais eu trabalho, eu colaboro, e vocês podem estar mandando também mensagem para eles, né, através do professor Fábio pelo e-mail fmc@ufg.br e o professor Ivens, ivens@ufg.br. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado interessante essa linha de pesquisa, esses projetos, e eu espero que vocês entrem em contato conosco.
Até logo.